há lugares que a história oficial simplesmente decidiu não mencionar. E essa omissão nunca foi um acidente. Por 2 milênios, uma civilização inteira floresceu neste lugar. Ela tinha arquitetura, comércio, conhecimento e uma população que rivalizava com as maiores cidades do mundo antigo. Mas em algum momento entre o século II e o século IV, ela simplesmente desapareceu dos registros. Não há relatos de conquista, não há camada de cinzas, não há cemitério de massa. Apenas silêncio. E depois, nada. Os primeiros arqueólogos que encontraram os vestígios no século XIX não sabiam o que estavam vendo. Os relatórios foram arquivados, as amostras guardadas e o sítio cercado. Durante décadas, o lugar foi classificado como irrelevante por razões que nunca foram publicadas. Mas o solo guarda o que os homens tentam esconder. Em 2003, uma equipe independente retornou ao sítio com tecnologia de imageamento por satélite. O que eles encontraram sob a terra mudou completamente a escala do que estava sendo ignorado. Não era uma vila, era uma metrópole, com avenidas largas o suficiente para 10 homens caminharem lado a lado, com sistemas de drenagem que funcionavam por gravidade em 3 níveis distintos, com uma praça central que, pelos cálculos da equipe, comportava 50 mil pessoas. 50 mil pessoas, em um lugar que os livros dizem que era desabitado. A primeira pergunta que qualquer arqueólogo faz é: quem construiu isso? A segunda é: por que nenhuma cultura vizinha mencionou sua existência? Porque há registros de tudo naquele período, de guerras, de colheitas, de eclipses, mas desta cidade, nada, como se ela tivesse existido fora do tempo. A terceira pergunta é a que ninguém queria responder em voz alta. Alguém sabia que ela existia e escolheu ativamente não registrar. Isso não é ausência de evidência, é evidência de ausência deliberada. Para entender por quê, precisamos voltar ao momento em que a cidade ainda respirava. Ela ficava no cruzamento de 3 rotas comerciais que conectavam civilizações que nunca foram aliadas. Isso a tornava rica, e riqueza naquele mundo significava perigo. Os registros comerciais que sobreviveram, fragmentados e incompletos, sugerem um volume de trocas extraordinário. Metais, especiarias, pigmentos, tecidos e algo que os pesquisadores ainda debatem, um produto sem equivalente conhecido. O que tornava essa cidade diferente não era apenas o que ela vendia, era o que ela recusava. Ela não pagava tributo a nenhum império, nenhum. Em um mundo onde toda cidade pagava a alguém, essa independência era uma afronta. E os impérios ao redor, 2 deles rivais entre si, concordaram em algo pela primeira e única vez. Ela precisava desaparecer, mas sem deixar mártires, sem criar mitos de resistência. Porque mártires se tornam lendas, e lendas se tornam movimentos. O plano, segundo os fragmentos que sobreviveram, foi mais sofisticado do que qualquer destruição militar. Não houve exército, houve isolamento gradual. As rotas ao redor foram redirecionadas uma a uma ao longo de décadas. Os mercadores foram pressionados a declarar outras origens para suas mercadorias. Os escribas dos impérios vizinhos receberam instruções específicas sobre o que não registrar. Em menos de 3 gerações, a cidade começou a esvaziar por si mesma. Quando você corta o dinheiro, corta a esperança. E quando corta a esperança, não precisa de exércitos. Os últimos habitantes saíram em silêncio, sem registrar para onde foram, e a areia começou o trabalho que os impérios haviam encomendado. Durante 1500 anos, ninguém procurou, porque ninguém sabia que havia algo a procurar. Mas o apagamento nunca é total, alguma coisa sempre escapa. Em 1872, um viajante registrou em seu diário uma anomalia no terreno. Ele achou que fosse uma formação geológica, mas o ângulo estava errado para a geologia. Ninguém foi atrás do registro por mais de 100 anos.
Quando a equipe de 2003 finalmente escavou o ponto marcado no croquis, encontrou algo que parou o trabalho por 3 dias. Um mosaico intacto, com pigmentos que ainda conservavam cor após 2000 anos. E no centro do mosaico, um símbolo que aparece em apenas um lugar no mundo, a 2000 quilômetros de distância, em uma cultura que, segundo os livros, nunca teve contato com esta região. Isso sugere uma de duas coisas: ou o contato existiu e foi igualmente apagado, ou existe um terceiro elemento, uma origem comum que ainda não identificamos. A equipe publicou seus achados em uma revista acadêmica de circulação restrita. O artigo recebeu 2 respostas formais, ambas questionando a metodologia, não os dados. Questionar a metodologia sem contestar os dados é a forma acadêmica de dizer: não fale mais sobre isso. O sítio foi parcialmente reaberto em 2011, com financiamento diferente e equipe menor. Nessa segunda fase, foram encontradas estruturas que mudaram novamente a escala da questão. Uma câmara subterrânea com capacidade para armazenar provisões para 20 anos. Isso não é uma cidade que foi surpreendida, é uma cidade que se preparou para desaparecer. Eles sabiam que viriam e decidiram que, se não podiam resistir, ao menos não seriam encontrados. O que está nessa câmara final ainda não foi completamente catalogado, mas o que já foi documentado é suficiente para reescrever pelo menos 3 capítulos da história antiga. A história não é apenas o que aconteceu, é o que foi permitido sobreviver. E o que foi deliberadamente enterrado nos diz tanto quanto o que foi preservado. Esta cidade existiu, ela foi real, ela foi grande, e alguém fez questão de que você nunca soubesse disso. A pergunta que fica não é quem eram eles, a pergunta é o que eles sabiam que precisava ser escondido junto com eles.